Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Aleluia, paz Valéria, paz Sebastião, glória a Jesus, shalom, shalom, como é bom. Oi Maria Clara, como é bom poder estar juntos nessa tarde gloriosa. Amém. Enquanto o pessoal está entrando aí, a paz, Gisele. Estou com meu coração ardendo com esse louvor. Vou dar uma de apóstolo Tony hoje, amém? Eu queria iniciar esse café louvando ao nosso Deus. Aqueles que vão entrando, já vão entrando em adoração e louvor nessa tarde gloriosa. Aleluia, glória a Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Temos encontrado o altar do Senhor todos os dias, queridos. Não há melhor lugar, né, Vivian, Nayara, paz do Senhor, Keilinha, Romário. Bem-aventurados aqueles que habitam em sua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu quero te convidar, você que está entrando na live, nesse café da tarde, onde Deus já tem um pão preparado para nós, que você comece a agradecer a Deus, porque nós temos encontrado o altar do Senhor. Não há melhor lugar. Aleluia. Aleluia. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira
em sua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei os altares do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você encontrou, dá aleluia aí, queridos. A palavra do Senhor diz que é abençoado, é mais do que feliz aquele que encontrou os altares do Senhor. E esse louvor está no meu coração hoje o dia inteiro. Esse louvor está no meu coração hoje o dia inteiro. Pela manhã, fiz uma caminhada com Moisés, o apóstolo lá no sítio, com alguns irmãos. E ao retornar para casa, o meu quintal estava cheio de passarinho. E eu comecei a olhar para os pássaros e esse louvor subiu no meu coração, porque o salmista diz que até o pardal encontrou um lugar na casa de Deus. Conta a história desse salmo que o tabernáculo era uma tenda, né, construída no deserto, e o pardal, a andorinha, vinha e ficava, tipo lá no nosso sítio. Quem foi no retiro sabe quantos pombos fizeram ninho lá, né? Quantos passarinhos fazem ninho lá, e quando a gente começa a louvar o Senhor, eles começam a louvar juntos. E o salmista fala, ao observar que no tabernáculo do Senhor, os pardais estavam fazendo os seus ninhos, e ele se sente agraciado, porque ele não está apenas numa tenda, ele está no altar de Deus, no altar de Deus, no altar do Senhor, que é o Senhor dos exércitos. E ele fala: feliz é aquele que habita no teu tabernáculo, Senhor, pois um só dia na presença do Senhor vale mais que 1000. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar shalom, shalom para todos vocês que entraram, foram entrando enquanto a gente estava louvando ao Senhor. Tânia, Josimara, Ana Célia, Eliane. Muitos foram entrando enquanto a gente estava louvando ao Senhor, então não deu. Oi, Biba, tô com saudade, hein? Meus guarda-roupas estão também. Glória a Deus. Gisele, Júlia. Tantas pessoas foram entrando, não deu pra gente ir dando a paz do Senhor para vocês, porque meu coração hoje está ardendo com esse louvor. Porque ao mesmo tempo que esse louvor fala de um descanso, de uma alegria, de uma paz, de uma felicidade, porque a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, mais do que abençoado, uma felicidade plena. Amém, Cleide? Glória a Deus. Então a palavra abençoado fala isso, e o salmista, Tia Cris, fala que é mais do que abençoado aquele que habita na casa do Senhor. Então quando a gente para pensar que nós nos tornamos templos do Deus vivo, Tatiana, Deus te abençoe, te proteja, te livre, abençoe seu marido, abençoa a história de vocês aí, nesse novo tempo na vida do Luiz Carlos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.
Então, quando a gente para pensar que nós somos templos do Deus vivo e a todo momento a gente pode, aonde a gente está, levantar um altar de adoração e sentir a paz que a presença do altar traz para nós, amados. Quero dizer para vocês que a palavra de Deus diz, paz, Marisa, Deus te abençoe. A palavra do Senhor diz que o Senhor conserva em perfeita paz a mente daqueles, perfeita paz, uma paz que está acima das circunstâncias. Deus, Ele conserva em perfeita paz a nossa mente. Glória a Deus, amém, Eliane, paz do Senhor, Eliane, Dudu. Deus conserva em perfeita paz. Por que Ele conserva em perfeita paz? Quer dizer, porque nós podemos entrar nesse altar. A todo instante nós podemos entrar nesse altar. E feliz é aquele que consegue. Feliz é aquele que consegue estar nesse altar louvando ao Senhor. E eu estava contando a experiência porque a lateral da minha casa estava cheia de passarinho. E eles estavam ali andando e eu comecei a cantar esse louvor. Como amáveis são os teus tabernáculos. E os pássaros começaram a cantar comigo. Eles começaram a assoviar, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Porque quando a gente olha para os pássaros, eles são uma referência na palavra de Deus, daqueles que podem encontrar descanso no Senhor. Quando Jesus fala, não andeis ansiosos, olhem para os pássaros. Eles não ajuntam, eles não trabalham, eles não têm celeiros, e o vosso Pai os alimenta. E o texto que Jesus fala sobre isso lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele fala que nós temos que olhar para esses pássaros, porque se Deus faz assim com os pássaros, Ele não vai fazer muito mais conosco, que somos seus filhos, filhos amados. Então é maravilhoso, amados, é maravilhoso poder abrir um altar de adoração, abrir um céu de adoração dentro da nossa casa. E eu quero te dizer que é um prazer muito grande para mim poder entrar dentro da tua casa nessa hora, compartilhar com você desse café. Hoje eu estou na minha casa, hoje eu estou na minha cozinha. Na quinta-feira passada a gente estava no altar da igreja, hoje eu estou aqui na minha casa. Então é um prazer poder entrar com a minha casa dentro da tua casa nesse momento de café, de adoração, de compartilhar. Deus é bom, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel, aleluia. E o que me chama a atenção nesse louvor, Deus não faz nada por acaso. Eu cantei muito esse louvor hoje de manhã, para lá e para cá, fazendo as coisas, né? Estendendo roupa, recolhendo roupa, bota Moisés para estudar e essas coisas todas, essas correrias todas. E eu cantando esse louvor, e depois Deus me trouxe uma palavra tremenda, 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 da revelação do que é o Senhor dos Exércitos. Tremendo, porque o salmista fala assim: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Isso significa, queridos, que o nosso Deus, Ele tem um nome. Um dos nomes que o nosso Deus recebe na palavra é Yahvé Sabaô. E quando a gente clama por Yahvé Sabaô, a gente está clamando pelo Deus da guerra. O Deus que guerreia. O Deus que é o grande general, como a gente canta, o nosso general é Cristo. Nós seguimos os seus passos. E parece que é uma contradição em a gente poder falar assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, e dizer Senhor dos Exércitos, né? Como que a minha alma suspira por estar no tabernáculo de alguém que é o Senhor da guerra. Tudo que eu quero é paz, mas é exatamente por isso, queridos, porque Ele é Yahvé Sabaô, e como Yahvé Sabaô, Ele toma todas as nossas guerras, todas as nossas guerras. Então, eu queria iniciar esse café maravilhoso. Já dei até umas bicadinhas aqui no meu, glória a Deus,
Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. Eu queria estar compartilhando esse café com vocês, mas falei, eita, a unção do apóstolo veio sobre mim hoje, uma vontade de cantar, cantar, cantar e adorar, cantar e adorar. E esse louvor que nos enche de paz para estarmos desfrutando desse café. Amém? E Deus me deu uma palavra do Senhor dos Exércitos, do Yahvé Sabaô, do Deus da guerra. E nós sabemos que Ele está acima de todo governo, todo poder. Por isso que Ele é Yahvé Sabaô, o Senhor da guerra. O Senhor da guerra. Todas as guerras estão no controle do Senhor. Todas as guerras estão no controle do nosso Deus. Ele é Yahvé Sabaô, o Senhor dos exércitos. Todo exército, no céu, na terra, debaixo da terra, todo exército está debaixo do controle do grande general, que é Yahvé. E isso enche o nosso coração de paz, embora estejamos falando de um contexto de guerra, embora o salmista traz à memória que ele é o Senhor dos exércitos, mas ele encontrou os altares do Senhor, na presença do Senhor, a paz e a alegria, porque ele conheceu o Senhor, que é o Senhor da guerra. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ler, amados, um texto da palavra do Senhor, que o Senhor colocou hoje no meu coração para estarmos desfrutando desse café. Quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês. Claro, a gente se vê, vocês estão cultuando ao Senhor, glória a Deus por isso, porque a gente percebe que você tem cultuado, você tem ido lá na igreja, todos os dias a igreja está aberta de 8 às 17, para que cada um possa, no seu tempo devido, se aproximar do altar, orar. Que coisa boa é saber que você está se movimentando, amém? Isso é muito maravilhoso. Isso nos traz descanso em saber que você não está esmurecido, que você não está apático. Glória a Deus. A gente vê que você participa na hora do culto, porque a gente, né, vê as mensagenzinhas depois, os comentários, né? E os irmãos que estão filmando acompanham, glória a Deus. Mas há uma saudade de um abraço gostoso, há uma saudade de cultuarmos ao Senhor juntos, há uma saudade nesse tempo de tratamento, né? Que eu sempre falo que saudade é bom, porque saudade revela que existe algum sentimento, né? Que a gente só sente saudade de coisas boas. Ninguém sente saudade de coisa ruim, né? Ninguém sente saudade de coisa ruim. Eu duvido. Eu vi uma pessoa fazendo uma postagem, dessas postagens que é brasileiro dá risada e, né, e brinca com tudo, e a pessoa colocando assim: quando chegar no dia 31 de dezembro de 2020 e que a gente estiver falando assim, adeus, ano velho, se alguém chorar perto de mim, eu vou dar uma rasteira. Porque ninguém vai sentir saudade desse período, né? A gente sente saudade das coisas boas, então estamos sentindo saudade, sim. Saudade de ver você, saudade de te abraçar, saudade de ouvir alguns, porque alguns ligam, a gente consegue falar no celular, cada hora tá dando uma confusão. O apóstolo está com o celular funcionando, falando, só não está com o zap. E o dele foi para manutenção, né? Está na manutenção de novo. O meu voltou da manutenção, está ruim de novo, tá assim. Mas a gente consegue falar um pouco com um, com o outro pelo telefone, consegue, né, de vez em quando encontrar um ou outro, mas todos a gente não está conseguindo. É uma saudade muito grande no nosso coração de poder te ver, de poder, né, estar compartilhando, podendo estar lá no altar falando e olhando os teus olhos, estar lá no altar ministrando. Mas esse tempo vai passar, amém? Esse tempo vai passar. Estava comentando ontem com Valéria, você é uma benção, Valéria. Valéria está dizendo que está com saudade até dos abençoados que ficam saindo toda hora na hora do culto. Ô diaconisa abençoada. Oh Deus. Aí vocês fazem piada aí, eu me perco no que eu estava falando. Misericórdia, Jesus. Meu Deus. Mas nós temos que entender, amados, que há um propósito, como nós temos falado quase em toda a live, há um propósito para toda estação debaixo do sol, amém? E há um propósito e nós temos que entender, temos que aguardar, temos que treinar nossa paciência,
temos que treinar a nossa fé, temos que aproveitar todos os mecanismos e oportunidade que temos para manifestar a nossa fé, para manifestar a nossa unidade como igreja. Temos que nos posicionar nessa guerra da melhor forma possível para combater tanto o mal que está sobre a terra, de enfermidade, de outras coisas também, né? Que a gente sabe, temos denunciado, temos orado diante do Senhor, mas temos também que aproveitar o que Deus está falando individualmente com cada um de nós nesse tempo, né? Deus tem nos despertado em tantas coisas e esse tempo vai passar. Eu estava comentando, agora lembrei, viu o que eu estava falando? Eu estava comentando ontem com o apóstolo que as coisas ruins, elas parecem que estão durando uma eternidade. As coisas ruins, elas têm o poder de marcar a nossa memória de uma forma muito impressionante. E parece que o tempo ruim, como a estação da seca, a estação do deserto, a estação das tempestades, parece que não acaba nunca. É uma agonia, né? Por exemplo, a gente tira umas férias, faz uma viagem super gostosa de 15 dias passeando, a gente fala assim, poxa, passou tão rápido. Mas 15 dias de quarentena, 15 dias que viram 30, que viram 45 e que agora está virando 60. Meu Deus, parece uma eternidade. A nossa alma, ela faz essas leituras a si mesma, amado. Nós temos que ter cuidado. Parece que a gente está muito tempo debaixo de um peso e na verdade nós estamos há 60 dias. Então nós temos que não permitir que a nossa alma valorize demais aquilo que não é para ser valorizado. Amém? Temos que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente valoriza demais a dificuldade, valoriza demais a dor, valoriza demais e aí parece que o tempo não acaba, parece que aquilo não acaba nunca. Tudo que é ruim, amados, que a gente vive é assim mesmo. Uma noite de agonia, parece que a gente não vê o dia amanhecer. Parece que a gente não vê o dia amanhecer. Né? Você que é mãe, né, sabe o que é passar uma noite vigiando uma criança febril. Parece que você não vê a hora do dia amanhecer e parece que aquele dia não chega nunca. Parece que aquele dia não chega nunca. Então nós temos que ter cuidado nesse... Glória a Deus. Probleminha aqui na conexão, mas já voltou, amados. Nós temos que ter cuidado para a gente não valorizar demais esse tempo, as coisas ruins. Vamos valorizar as coisas boas, vamos pensar nas coisas boas, vamos pensar no que dá esperança, vamos falar o que nos dá alegria, vamos projetar coisas novas, vamos nos envolver com coisas novas, porque o Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã, amém? Então vamos nos envolver com coisas novas, vamos fazer acontecer coisas novas, vamos fazer acontecer coisas novas, em nome de Jesus, porque aí a gente não vai valorizar essa noite. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, há uma duração para o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então vamos parar de olhar para a noite, deixa a noite acontecer, ela vai acabar, e a alegria virá pela manhã, amém? Em nome de Jesus. Então saudade, sim, mas saudade nesse tempo é uma coisa boa, amém? Isso revela que nos amamos. Isso revela que somos importantes um para o outro, que não estamos na igreja apenas fazendo número nem preenchendo espaço, em nome de Jesus. Cada ovelhinha, alguém comentou minhas ovelhinhas aqui atrás, cada ovelhinha tem sido importante, a presença de cada ovelhinha faz falta quando a gente chega lá e vê aqueles bancos vazios. Então vamos valorizar o nosso templo de adoração, vamos valorizar. Amém? A saudade serve para poder a gente dar valor que é bom, em nome de Jesus, amém? E não vamos olhar para a noite, vamos olhar que já está amanhecendo, vamos começar a despertar, porque quando amanhecer é hora de acordar para as novidades do Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia! Então eu queria abrir a palavra do Senhor com você, para a gente estar desfrutando desse pão. A gente vai falando e o pão já vai vindo assim, né? Ele já vai vindo em porções. Já reparou como é que é esse café? Por isso que de vez em quando eu dou uma bicadinha aqui assim no meu café, porque o pão já está vindo. A gente vai falando e a palavra vai fluindo. É um pãozinho de queijo, é um pãozinho e Deus vai liberando o pão. Mas há um pão específico para esse momento. Amém? Glória a Deus. É tão bom poder falar com vocês, né? Glória a Deus, é tão bom poder saber que vocês estão aí do outro lado,
saber que você está compartilhando, não estou te vendo, mas você está me vendo, é muito bom. A gente está se comunicando, amém? Glória a Deus, o Espírito Santo é a unidade entre nós. Na igreja primitiva, os apóstolos ficavam presos meses e meses, e eles mantinham a unidade no Espírito com as igrejas. Eles mantinham a unidade apenas por cartas, por orações, mas eles estavam unidos, amém? Hoje nós temos muito mais recursos para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Então eu queria ler 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, do 8 a 16. Yahvé Sabaoth se revelou a mim quando eu cantava esse louvor hoje pelo meu quintal. Com amáveis são, Senhor dos exércitos, teus tabernáculos. Glória a Deus. E 1 Crônicas 14, nós vamos ler do 8 ao 16. E Deus vai falar, vai nos dar algumas direções nesse café, nesse pão, em nome de Jesus. Amém? A partir do 8 diz assim: ouvindo os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca dele. O que ouvindo Davi logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e investido contra o vale de Refaim, de modo que Davi consultou a Deus: subirei contra os filisteus e entregarás nas minhas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, e eu os entregarei nas tuas mãos. Então subiram Davi e seus homens a Baal-Perazim, e ali os derrotou. Disse Davi: por minhas mãos Deus rompeu as fileiras dos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado ali os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados a fogo. Uma vez mais, os filisteus fizeram uma investida no vale. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe disse: não subirás atrás deles, mas os rodearás, e virás sobre eles por defronte das amoreiras. Ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeon até Gezer. Glória a Deus. Queridos, a palavra que Deus nos ministrou hoje é um contexto de guerras, de conquistas, de batalhas que envolveu o rei Davi, né? E Deus, como nós falamos desde o início no louvor, um dos atributos de Deus é que, e está revelado no nome dele, Yahvé Sabaoth, Deus que é o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. E Deus me deu um nome para esse pão. O pão que nós vamos comer nessa tarde chama-se o som da marcha. O som da marcha. Nesse texto que nós lemos aqui, amados, nós vamos ver que Davi tem sempre os seus inimigos, né? O primeiro inimigo que Davi enfrentou depois de ungido foi o gigante filisteu, né? Ele ainda não era rei, ainda não fazia parte do exército, foi lá visitar os seus irmãos e acabou entrando num contexto de guerra e acabou destruindo o gigante filisteu. E agora Davi sim já se tornou rei sobre todo Israel. Saul já tinha morrido e Davi já era rei sobre todo Israel. E quando Davi se coloca rei sobre todo Israel, vem logo os filisteus. E nós vemos aqui dois momentos em que os filisteus, eles se levantam contra Davi. Deus ministrou muito forte ao meu coração, amados, que o inimigo que nós temos que enfrentar na nossa batalha é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. A palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas ela é contra principados, potestades, forças espirituais das maldades, os espíritos das maldades que atuam nas regiões celestiais. A palavra do Senhor diz que nós temos uma armadura que nós temos que colocar para que nós possamos resistir no dia mau. A palavra do Senhor diz que todo o dia
o inimigo se coloca diante de nós. Satanás escolhe um dia e se apresenta diante de nós e com afrontas, com confrontos, e as batalhas são estabelecidas, porque o inimigo ele vem contra o povo de Deus. Ele vem contra o povo de Deus. Como Davi mesmo na sua primeira batalha com o gigante, ele falou: tu vens contra mim com espada, com lança, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Né? O nome do Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui que o inimigo é sempre o mesmo. Esse texto, é claro que Davi enfrentou muitos outros inimigos, mas nesse contexto aqui a gente vê que o inimigo vem, Deus dá a vitória a Davi, e daqui a pouco novamente o inimigo se arruma, o mesmo inimigo se aparelha para enfrentar novamente, para destronar Davi novamente, para tirar da vida a posição. O objetivo dos filisteus era tirar da vida a posição que Deus lhe colocou. O objetivo de Satanás e seus demônios é me tirar, é tirar você da posição que Deus te colocou. Tudo que tem acontecido ao seu derredor, existe um propósito no inferno: tirar você da condição que Deus te colocou. Tirar você do caminho que Deus te colocou. Tirar você da posição que Deus te colocou. Tirar você de exercer o chamado que Deus te deu. É sempre o mesmo propósito. Amado, nós não podemos dispersar na guerra. Nós não podemos dispersar na guerra. Às vezes se levanta alguma coisa contra nós e a gente pensa que aquela situação é só para ferir a minha finança. Não, no final, o propósito final de Satanás é tirar-nos do propósito de Deus, tirar-nos da rota, tirar-nos do alvo. Tudo quanto é nível de guerra, amados, tudo quanto é nível de guerra, o inimigo é o mesmo, ele usa estratégias diferentes, mas o inimigo é o mesmo. E o propósito é o mesmo: nos tirar da rota, nos tirar do chamado, nos impedir de viver o centro da vontade de Deus. É esse o propósito de Satanás. Ele está ao nosso derredor, como ele fez com Jó. O propósito de Satanás o tempo todo na vida de Jó é fazê-lo negar o seu chamado, o seu propósito de ser homem reto, íntegro, referência, de ser um santo de Deus. Então, amados, todos, e as guerras que Jó enfrentou foram em diversos níveis, diversas áreas da vida dele. Às vezes você está enfrentando uma guerra no seu local de trabalho e você pensa que aquela guerra tem um propósito nela mesma. Não, o propósito da guerra nunca é aquele propósito nela mesma, naquela situação em si. O propósito de toda guerra é para tirar você do alvo, do foco. Você está em guerra familiar, existem contra-ataques no meio da sua parentela. Qual é o propósito? É destruir tão somente essa situação com meu filho? É destruir isso aqui que foi construído? Não, amados, é muito mais do que isso. É tirar você do foco, do alvo, do projeto de Deus para a tua vida. Mas nós temos aqui nesse texto, né, que o inimigo ele se levanta com fúria quando ele ouve que Davi se tornou rei sobre todo Israel. Ali estava consolidado. Quando Samuel foi chamado por Deus para ir na casa de Jessé para ungir Davi, nós já falamos isso com vocês, dentro dos filhos de Jessé, Deus tinha separado um e a gente sabe que foi Davi, era para Davi ser rei sobre todo Israel. Nós sabemos que naquele momento a unção veio sobre Davi, mas do momento em que ele foi ungido na casa do seu pai até o momento que ele foi rei sobre todo Israel, amados, foi muita batalha, foi muita guerra, foi muito inimigo, foi muito confronto, foi muito laço, muito embaraço que Davi teve que vencer. Mas aqui nesse texto que nós estamos lendo, o contexto se cumpriu. Davi estava dentro do propósito. Davi tinha alcançado a soberana vocação de Deus para a vida dele, rei sobre todo Israel. Então o inimigo se levantou. Ele se levantou para guerrear contra Davi, para destronar Davi, para arrancar Davi do trono, para arrancar Davi do propósito. E eu quero te dizer, amados, eram os filisteus aqui. E no seu contexto são os mesmos demônios, são os principados, são as potestades, são os príncipes da maldade. É o inferno, amados, é o inimigo de Deus. Porque todo aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do diabo.
E todo aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas aquele que aborrece o mundo, aborrece as coisas do mundo, diz a palavra do Senhor nas cartas do apóstolo João, que aquele que aborrece o mundo, ele se torna amigo de Deus. Mas aquele que se torna amigo do mundo, das amizades com a quebra de princípios, contrários aos princípios do eterno, ele se torna amigo dessas coisas e se torna inimigo de Deus. Então, quando Davi estava dentro do propósito de Deus, se levantou uma guerra muito mais do que uma guerra dos filisteus. Os filisteus eram um exército físico que estava ali, mas havia um propósito de Satanás por trás daquilo tudo. O inimigo é o mesmo, queridos. O inimigo é o mesmo. Ele levanta situações, mas ele é o mesmo. Mas como nós falamos, o nome desse pão é o som da marcha. Por quê? Porque no primeiro momento que os inimigos ouvem que Davi se tornou rei sobre todo Israel e eles se levantam para guerrear contra Davi, nós vemos que Davi vai consultar o Senhor. E ele pergunta: Senhor, eu posso ir contra eles? O Senhor vai me dar a vitória? E o Senhor falou: vai, pode ir que eu vou te dar a vitória. E Davi venceu. Mas nós vemos nesse texto, amados, que para cada nível de batalha, ouça o que eu vou dizer agora, para cada nível de batalha, Deus tem uma estratégia diferente. Para cada nível de batalha, Deus tem uma estratégia diferente. O inimigo é o mesmo. O inimigo é o mesmo, mas a estratégia é diferente. Agora eu quero te dizer outra coisa muito importante, eu queria que você registrasse isso. Deus é Yahvé Sabaoth. Então, Ele é a fonte de toda a vitória. Toda a nossa vitória só virá em Deus. Toda a nossa vitória, em todos os níveis de guerra, de batalha, para nos mantermos firmes aonde Deus nos colocou. Todos os nossos níveis de batalha, nós temos uma fonte de vitória. Nós temos uma fonte de vitória. Receba isso em nome de Jesus. Você tem uma fonte de vitória. Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth é a fonte de toda vitória. Aleluia! Yahvé Sabaoth é a fonte de toda vitória. Mas ouça o que eu vou te dizer. Ele precisa ser a fonte de toda estratégia. Ele precisa ser a fonte de toda estratégia. O que é uma fonte, apóstolo? Fonte é aquele lugar onde eu vou buscar o recurso. Né? Qual é a minha fonte de renda? Hoje é a minha aposentadoria. Né? Trabalhei muito. Minha fonte de renda era dentro de uma sala de aula, dando aula para os meus alunos. Minha fonte de renda foi aos 17 anos de estudar muito, passar no concurso público, entrar no estado e fazer minha faculdade, e ali é minha fonte de renda. Era onde eu ia buscar o recurso, através do suor do meu trabalho, certo? O que é uma fonte? É onde eu vou buscar o recurso. É onde eu vou buscar. Onde é a minha fonte como aquela mulher samaritana, onde era a fonte? Era a fonte lá do poço de Jacó, onde ela ia buscar água. Fonte é o lugar onde você vai buscar o seu recurso. Então, quando a gente fala que Deus é a fonte, Yahvé Sabaoth é a fonte de toda a vitória, você não consegue buscar a vitória fora dele. Tem gente que está buscando vitória em outras fontes. Não vai achar. Não vai encontrar. Não vai encontrar, queridos. Não vai encontrar no homem, não vai encontrar num amor, né, humano que não esteja no centro da vontade do Senhor, não vai encontrar num relacionamento que não seja algo dado por Deus, não vai encontrar num trabalho que não seja aquilo que Deus deu. Se a fonte não for o Senhor, a vitória não é legítima. Se a fonte não for o Senhor e Yahvé Sabaoth, a sua vitória da guerra não é legítima. Eu quero repetir isso. Se a fonte da tua vitória na guerra não for Yahvé Sabaoth, a sua vitória não é legítima. Agora ouça a segunda parte do que Deus nos revelou. Ele é a fonte de toda vitória, mas Ele é a fonte de toda estratégia. Por que Davi foi mais do que vencedor e por que a palavra do Senhor nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores? Amados, porque Ele é a fonte da nossa vitória, mas Ele é a fonte da nossa estratégia. Sabe quem ganha a guerra?
Sabe qual é o exército que ganha a guerra? É o exército que tem a melhor estratégia. É o exército que tem a melhor estratégia. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos a idade de Moisés assim, eu, meus irmãos e as crianças da rua, a gente gostava muito de brincar de um jogo chamado War, que era um jogo de estratégias de guerra para conquistar os diversos continentes e países. Era muito legal, muito bom o jogo, porque não dependia da sorte nos dados, dependia da sua estratégia de como você ia alcançar os seus objetivos. Então, queridos, a vitória é daquele que tem a melhor estratégia. A vitória vai ser daquele que tem a melhor estratégia. Agora, eu te pergunto, Satanás é um bom estrategista? Eu sei que é. Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele conhece as tuas fraquezas? Conhece. Ele conhece as minhas fraquezas? Conhece. Satanás conhece. Ele é estrategista. A Bíblia fala que nós temos que ser prudentes como as serpentes, astutos. Satanás é estrategista. Então você jamais vai conquistar a sua vitória se a sua fonte de estratégia não estiver em Deus. Se você ficar assim, eu estou com esse problema, e você buscar na sua própria mente, eu vou resolver assim, 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 e você buscar o conselho de amigos do trabalho, e você buscar o conselho nos homens, você jamais vai alcançar a estratégia para vencer essa guerra que você está vivendo hoje. Todos coletivamente estamos numa mesma guerra. E nós sabemos que a fonte da vitória é o Senhor e a fonte da estratégia vem dele. Por isso que quando vem o comando, jejum, todo mundo jejua. Oração, todo mundo. Arrependimento, todo mundo. Não é assim? Profecia, todo mundo. E agora vamos ungir os pés, e todo mundo ungindo os pés. Nós estamos recebendo as estratégias da fonte da vitória, que é Yahvé Sabaoth. Eu não posso criar estratégias para eu vencer as minhas guerras, queridos. Eu não posso buscar na sabedoria humana, eu não posso buscar... Eu admiro Augusto Cury, é um homem muito inteligente, como existem muitos homens inteligentes, né, que escrevem muitas coisas, muito cheios de sabedoria e sabedoria humana, mas nas guerras que Satanás levanta para nos tirar do propósito, nós precisamos entender que Deus é a fonte da estratégia, Deus é a fonte da vitória. Se eu buscar na fonte a estratégia, eu vou achar nessa mesma fonte a vitória. Quantos podem dizer amém? É isso aí, queridos, é isso aí. Deus é a fonte de toda vitória, mas Ele também é a fonte de toda estratégia. E nós voltamos aqui a Davi. No primeiro momento que o inimigo vem, ele busca Deus e Deus fala, vai, pode ir, que você vai vencer seus inimigos. Pode ir. Como que diz assim, vai que eu vou na retaguarda. Pode ir, eu estou comandando a bênção, pode ir. O segundo momento, o inimigo se prepara no vale, porque... Presta bem atenção, amados. Satanás não vai desistir. Satanás não vai desistir. Ele não vai desistir de tirar você do propósito. Meu Deus, até quando, apóstolo? Até Jesus voltar. Por isso que a palavra de Deus diz que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que Cristo nos faz mais do que vencedores. Porque Satanás não vai desistir. Mas nós temos que entender que no primeiro nível de guerra, Davi consultou o Senhor, Deus deu a estratégia. Vai, Davi, vai, guerreia, minha mão é contigo e você vai conseguir. Davi entendeu que ele destruiu o inimigo, mas foi pela força do Senhor. Glória a Deus, porque a outra bênção, querido, de se manter a vitória é saber de onde que veio a vitória, reconhecer de qual fonte que nós recebemos. Amém? Naquele momento Deus mandou, vai, Davi, pode ir. Mas ele, quando retornou com a vitória, ele reconheceu, Deus me fez vencer os meus inimigos. Ele reconheceu a fonte onde ele buscou a estratégia. Amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo aí? Dá coraçãozinho quem está me ouvindo. Alguém está botando que está sem som? Tem mais alguém sem som? Tem mais alguém sem som aí? Estão me ouvindo? Glória a Deus.
Aleluia. Então, olha só, amados, mas no segundo momento, quando a guerra se levanta de novo, o mesmo inimigo se prepara no vale, Davi não usa a mesma estratégia. Porque a estratégia tem uma fonte. E Davi não confia na estratégia anterior. Davi não confia porque ele ganhou. É o mesmo, são os filisteus de novo. Olha lá, montaram, né, a guerrilha contra mim. Deus já me deu a vitória, deixa lá de novo. Eu estou acostumado com esse inimigo. Já sei como é que ele age, já sei como é que ele é. Eu vou lá de novo. Não, a Bíblia fala que Davi voltou a consultar o Senhor. E ele voltou a consultar o Senhor para saber, Senhor, eu vou contra o inimigo? O Senhor vai me dar a vitória como me deu da outra vez? É da mesma maneira? E o Senhor falou com ele assim, vai Davi, mas não vai de frente não. Fica rodeando o arraial do inimigo, fica rodeando o arraial do inimigo. E Deus deu um sinal naquela estratégia, que é o nome do pão dessa tarde. Quando você ouvir o som da marcha, por cima das amoreiras, sai para a guerra. Porque Deus, Yahvé Sabaoth, já saiu à sua frente para guerrear. Meu Deus, que coisa tremenda, amados, que coisa tremenda. Há guerras que Deus fala, vai filho que eu estou contigo. E há guerra que Deus fala assim, aguarda, espera um momento, tem um som, você não ouviu o som ainda, não avança, não vai em direção, é o mesmo inimigo, ele está no mesmo vale, mas não vai agora. Quando você ouvir o som das marchas, meu Deus, olha Yahvé Sabaoth, meu Deus, que coisa tremenda, amados, que coisa tremenda, quando você ouvir o som da marcha de Yahvé Sabaoth, a marcha de Yahvé Sabaoth, por cima das amoreiras, ele vem marchando, você pode sair, porque ele já saiu à sua frente. Queridos, a batalha que Deus precisa tomar à nossa frente, a batalha que é Deus que precisa tomar, a batalha que ele diz, esforça-te que eu te ajudo, mas a batalha que ele tem que tomar à nossa frente. E quando nós não sabemos buscar na fonte, nós não sabemos esperar. Ouvir o som da marcha significa saber esperar o momento de Deus entrar na guerra. Saber o momento que Deus entrou na guerra, porque há momentos que eu tenho que ir depois que Deus passou à minha frente. Há momentos que Ele me sustenta, há momentos que Ele segura as minhas mãos, há momentos que Ele embaraça o caminho do inimigo, mas há momentos que Ele fala, espera, fica só rodeando, fica na posição. Ficar rodeando significava que Davi não podia dormir, que Davi não podia ficar lá deitado eternamente e berço esplêndido, não. Davi tinha que estar lá, vigiando o inimigo. Não podia dar sono ao inimigo. Davi não podia ignorar o inimigo, não. Não é para ignorar o inimigo, ele está aí. Vigiar. Então esse rodear fala, vai vigiando o inimigo. Fica na posição, esteja preparado. Toma a armadura, esteja preparado. Quando você ouvir o som do ruído da marcha, o som da marcha, aí sim, aí você pode entrar no arraial do inimigo, porque eu já entrei, porque Yahvé Sabaoth já entrou. Esse som da marcha é o som, queridos, do general, é o som do grande general da batalha, é o som de Yahvé Sabaoth nas nossas batalhas. Meu Deus, que coisa tremenda, queridos, que coisa tremenda. Nós temos Yahvé Sabaoth conosco. Nós temos convicção de que Ele é a fonte de todas as vitórias. Nós temos convicção de que Ele tem a estratégia certa para cada momento que nós vivemos. Ele tem. Há momento de calar, há momento de falar, há momento de partir para a guerra. Há momentos, amado, o joelho, há momentos.
Agora, em todo momento, Deus nunca mandou Davi, não, fica deitado lá no arraial que eu vou lá e dou conta do seu inimigo. Nunca, nunca. Teve um momento nenhum nas batalhas que Deus falou assim, não, pode ficar dormindo, que eu vou lá e... Teve uma batalha do rei Josafá contra vários reis que Deus falou assim, arruma o exército, põe todo mundo aparelhado, bota os levitas sacerdotes na frente e louva. Mas tinha que estar em posição de guerra. Eles não guerrearam, Deus guerreou por eles, mas eles tinham que estar na posição de guerra. Queridos, a nossa posição diante do inimigo, diante das afrontas, diante do combate, diante das estratégias do maligno, porque quando a gente vence uma batalha, ele se apruma de outra maneira, ele vai armando as armadilhas dele, ele vai montando os projetos dele para dar o golpe. Para dar o golpe. Então, a cada nível de guerra, Deus vai nos dando novas estratégias. Deus vai nos dando novas estratégias. Agora, nós temos que estar na posição. Não há nenhuma estratégia para aquele que quer ficar deitado em casa dizendo, ah, Senhor, o inimigo se levantou, tirou meu emprego, tirou minha família. Ah, o inimigo tirou meu chamado, roubou minha fé, roubou minha alegria. Ah, o inimigo está acabando com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos. Ah, Senhor, já entreguei, vou dormir, não. Ir à fonte buscar estratégia. Ir à fonte buscar estratégia para saber como guerrear. E ter a convicção que se nós fizermos como Deus está mandando, nós vamos receber da mesma fonte a vitória. Porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que aguardam no Senhor, queridos, eles jamais serão confundidos. Você não vai ficar confundido em nenhuma guerra, Você não vai ficar derrotado em nenhuma guerra, em nenhum nível de batalha. O inimigo vem contra você, mas ele vai fugir da tua presença. Quando? Quando você estiver na posição e usando a estratégia que Deus te deu. Deus não tem estratégia para ninguém deitado. Deus não tem estratégia de preguiça para ninguém, amados. Nós somos o exército do Deus vivo. Yahvé Sabaô, o Deus dos exércitos, é o nome do nosso Senhor. Nele, a fonte para toda vitória. A vitória dessa crise aí já está estabelecida para aqueles que estão buscando na fonte, que é o Senhor. A vitória para as crises que você está vivendo, pessoais, ministeriais, familiares, seja qual for o contexto, há uma fonte de vitória, Yahvé Sabaô. Há uma fonte de estratégia. Nós precisamos do som da marcha. O som da marcha significa saber ouvir o tempo de Deus. Saber agir no tempo de Deus, da forma de Deus. Não com formas humanas, não com estratégias humanas, mas na forma de Deus. Ele é Yahvé Sabaô, o Deus da nossa guerra. Você está passando por guerra? Eu estou. Muitas guerras. Muitas guerras. Mas existe uma fonte. Essa fonte se chama Yahvé Sabaô. Ela me garante. Eu vou sair de todas elas, como já saí de tantas. Mais do que vencedora. Mais do que vencedora. Essa fonte me garante que para essas guerras de hoje tem uma estratégia própria, preparada. Mas eu tenho que ouvir o som da marcha. Ah, meu Deus, eu imagino Davi no meio daquele vale, aqueles inimigos todos de novo. Tem hora que Satanás cansa, né? Cansa, gente, de novo os filisteus, de novo. Aí Davi olhando aqueles filisteus e Davi rodeando os filisteus. Meu Deus, que som foi esse que Davi ouviu? Que liberou ele para adentrar dentro daquele arraial, porque Deus já estava na frente. Meu Deus, que som de marcha. Meu Deus. Eu creio que Deus tem um som da marcha liberado para nós ouvirmos e ganharmos esses níveis de guerra
que estamos enfrentando nesse tempo. Para cada um de nós, Deus tem o som da marcha. Ele é a fonte da estratégia. Ele é a fonte das estratégias. Ele é a fonte das vitórias. Yahvé Sabaoth. Eu creio, queridos, que Deus nos colocou nesse momento juntos, queridos discípulos, queridos filhos e filhas do Senhor. Deus nos colocou nesse tempo agora parados, tomando esse café, para que nós possamos ser edificados com a revelação de quem Ele é, Yahvé Sabaoth, e não entremos em desesperos de guerra. Saibamos que há um general com a estratégia prontinha para nos entregar. E a melhor estratégia vence a batalha. A melhor estratégia vence a batalha. O melhor estrategista vence a batalha. E não há ninguém melhor do que o nosso Deus, não há ninguém maior, não há ninguém tão sábio quanto o nosso Deus. Yahvé Sabaoth. Glórias a Ele eternamente. Que você possa ter sido abençoado, edificado. Que nesse pão você comece a digerir, colocar os seus joelhos no chão e falar: Senhor, eu estou aqui, esses e esses inimigos se levantaram. Eu sei que é Satanás por trás disso tudo para me tirar da posição. Ele já veio dessa maneira, agora ele está vindo dessa maneira. Eu preciso ouvir o som da marcha, Senhor, e entender qual é a estratégia, porque eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Eu estou na posição, em nome de Jesus. Queria orar por você e orar com você nessa hora. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada. Em Ti estão todas as nossas fontes. Tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és a fonte de vida, de graça, de amor, de alegria, de paz, de sabedoria. Oh, meu Deus, de salvação. Tu és a fonte de cura. Tu és a fonte de libertação. Tu és a fonte de renovo. Aleluia. E a Tua palavra diz que nós com alegria podemos tirar águas dessas fontes. Aleluia. Obrigado porque hoje essa fonte maravilhosa de vitória e de estratégias se abriu para nós, o Teu povo, para vencermos, cantarmos os hinos da vitória, darmos os testemunhos como Davi sempre deu, que foi o Senhor que deu os inimigos nas nossas mãos. Abençoa cada um, Senhor, cada família que participou dessa live, que vai ouvir, Senhor, essa palavra, que possa ser abençoado e tomar posse desse pão, em nome de Jesus. Amém e amém. 1 minuto restando. Eu quero dizer que amo vocês. Amo vocês muito, com muita saudade. Amo vocês. Deus os abençoe. Vocês são preciosos para Deus. Tão preciosos para nós. Filhos amados do Senhor. Filhos amados dos seus apóstolos. Deus os abençoe tremendamente. Beijos e muitos beijos. E vamos dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios.